apresentamos agora o painel Programas Conheça as estratégias de onboarding na prevenção a fraudes, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, que também terá duração de 1 hora. Bom, sejam bem-vindos Edgar Rocha, diretor jurídico e regulatório do Grupo AML, que vai atuar como moderador do painel. Gil Castle, gerente de Compliance, Controles Internos e PLD-FT da Porto Seguro. Gustavo Silva, Head de Compliance do C6 Bank. E Vinícius Santana, diretor de PLD-FTP do Itaú Unibanco. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela apresentação. Em primeiro lugar, gostaria de dar boas-vindas para todos aí no nosso painel. Como sempre, é um prazer estar aqui no Congresso do IPLD mais um ano e, principalmente, saber que esse Congresso está cada ano superando o ano anterior. Esse ano a gente bateu todos os recordes aí de inscrições, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Aproveito para agradecer, em nome da nossa presidente Andréa Vargas, a toda a nossa equipe do IPLD, nossa curadoria, o time comercial, marketing, jurídico, o time de eventos, enfim, agradecer todo mundo que fez o possível, e eu vou dizer, o impossível, para que esse evento pudesse ocorrer de forma integralmente online, né? Para que o Instituto pudesse reverter todos os custos que a gente teria com o evento presencial para o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu deixo aqui meus parabéns e toda a minha admiração ao IPLD por essa iniciativa. E falando um pouquinho sobre esse tema que a gente pretende abordar hoje aqui com vocês, ele é um tema extremamente relevante para o cenário atual, em que as fraudes e a lavagem de dinheiro vem representando grandes desafios para as empresas, para os grupos financeiros. Então, a ideia aqui é a gente poder discutir como essas estratégias de onboarding podem ser utilizadas de forma eficaz para mitigar esses riscos e assegurar um ambiente de negócio mais seguro e confiável para as nossas empresas. Então, eu falo muito isso, pessoal, que prevenção de fraude e lavagem de dinheiro não é só uma questão de conformidade. A gente está falando aqui de proteger a integridade, de proteger a reputação das organizações. Então, tendo essa evolução nas tecnologias e aumento das ameaças cibernéticas que a gente vem acompanhando, é importantíssimo que os profissionais adotem estratégias, e eu digo sofisticadas, tá? Não estou dizendo nem complexas e nem robustas, eu estou dizendo estratégias sofisticadas de onboarding, levando em conta os riscos da atividade, dos produtos, dos portes das organizações. Então, foi por isso que o IPLD convidou esses 3 grandes profissionais de 3 grandes instituições para poder abordar esse tema, porque eu ouso dizer, eles têm um vasto conhecimento sobre o assunto, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, tanto para mim quanto para o nosso público, aprender um pouco mais com as experiências vividas aí por esses grandes profissionais. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, em primeiro lugar, o nosso grande amigo e parceiro de longa data, o Vinícius Santana, que é diretor de PLD do Itaú. Em seguida, a gente tem aí o nosso querido Gustavo Caldas, Head de Compliance do C6 Bank. E não menos importante, a gente tem aí o nosso grande amigo e profissional, Gil Castle, gerente de Compliance, Controles Internos e PLD da Porto Seguro. Então, pessoal, sem mais delongas, a gente pode iniciar aí nossa discussão. Como a gente combinou, cada um dos painelistas vai ter aí cerca de 10 minutos para fazer suas principais exposições, e aí depois a gente abre aí para perguntas, para fazer essa troca de ideias aí, que eu tenho certeza que vai ser de grande proveito aí para o nosso público. Então, Vinícius, podemos começar contigo, meu amigo? Podemos. Boa tarde. Obrigado, Edgar. Obrigado pela apresentação. Também já o que você colocou, parabenizo primeiro o IPLD pela essa iniciativa para ajudar o Rio Grande do Sul. Eu acho que todos nós devemos fazer a nossa parte. Então, o IPLD trazendo essa frente, e realmente eu vi as arrecadações foram muitas
Então, parabéns. Também agradeço a Andréia Laís Vargas, né, que está aqui no IPLD, né, uma profissional de longa data no IPLD, que conheço desde a época do COAF, depois do DECOM também, acho que trazendo uma experiência muito forte para o IPLD. É o IPLD que eu vi nascer lá atrás, né, quando eu lembro da Sandra falando dessa ideia lá e criou, e realmente era um instituto que veio muito acrescentar e brilhantes profissionais passando aqui, que acho que seria injusto citar todos. Então agradeço muito o convite, também aqui representando a comissão de PLD da FEBRABAN, na qual eu estou diretor também, e a diretoria, né, a diretoria de prevenção à lavagem de dinheiro aqui do Itaú, a primeira diretoria específica do assunto, né, que a gente tem orgulho, que aqui em nome do corpo gerencial da diretoria também, aqui a Ana, a Rosângela, a Érica, a Cris, o Gabriel, o Wallace, o Mário, o Aragão, o Rafael, o Fábio, os nossos dois superintendentes, o Orciliano Marques e o Matheus, saldo a todos aqui e uma boa tarde. Gente, essa questão de fraude on-board, né, é um desafio constante, né, acho que fraude e PLD tem que andar muito junto, né, a própria Andréa Laís, quando estava no DECOM, estimulou muito esse debate perante os bancos, e hoje, recentemente, inclusive, né, teve a questão do GPS, que surgiu também aí, para trazer para a gente algumas, veio para esclarecer, mas acaba gerando até algumas dúvidas, né? E a gente tem discutido bastante com o DECOM, né? Ali liderado também pelo Gerson, Vavá e a Juliana, tem ouvido bastante ali via comissão FEBRABAN os nossos pontos e alguns assuntos que eu quero discutir com vocês. Até porque hoje a fraude, né? Hoje você praticamente nos bancos, nos grandes bancos, nos grandes centros, não há um problema, né, de identificar na abertura da conta que o Vinícius é o Vinícius, né? Assim, principalmente nas grandes instituições menores ainda é um problema, mas somente as grandes instituições se colocaram em patamares que hoje conseguem identificar que o Vinícius é o Vinícius por meio de biometria, por meio de tecnologia, várias identificações tecnológicas. O grande problema hoje da fraude é a conta do laranja, que isso acaba sendo uma praga no meio, assim, empresas de fachadas, no caso de pessoas jurídicas. E aí que vem, né, muito a união de fraude e PLD, né, como que a gente monitora, né, como que identificar uma conta que é aberta legitimamente e a pessoa está emprestando, né, esse dinheiro. Ontem mesmo, conversando com o Volpini, que é o responsável por fraudes aqui, ele estava falando, num sequestro, se você tem um sequestro, o motorista do carro é preso, a pessoa que recebeu o dinheiro da conta é preso. No caso de fraudes eletrônicas, o dinheiro da conta do laranja não tem, a pessoa que prestou a conta não está sendo presa hoje, né? É algo que a gente tem que discutir e também é um problema muito sério, né? Então, o primeiro passo aqui, né, o onboard, né? A gente identifica, primeiro você valida, né, que a pessoa é ela mesma. E aí chegou o GPS recentemente. O GPS ele trouxe alguns itens, né, que a gente tinha dúvida realmente no mercado, que ele disse assim, né, os dados obrigatórios de qualificação do cliente são o quê? Os dados de capacidade financeira, incluindo a renda, no caso de pessoa física, o faturamento de pessoa jurídica, os dados local de residência, no caso de pessoa física, ou sede na pessoa jurídica, os dados de identificação e qualificação do beneficiário final, no caso de pessoa jurídica, e verificação do cliente na condição de pessoa politicamente exposta, bem como seu estreito relacionamento. O grande ponto, né, que isso aqui na norma, no item 3.5 do GPS, veio dado isso como coleta. Esses dados têm que ser digitados pelo cliente. Não pode ser pré-preenchidos, né? Isso gera muitas dúvidas, né? Até alguns bancos têm procedimentos diferentes. Então, a gente tem discutido com o Banco Central muito esse ponto, por exemplo, PEP. As bases que a gente tem hoje é mais seguro do que o próprio cliente declarar. Então, o que nós temos discutido, por exemplo, assim, é o cliente validar, né? Você colocar ali um PEP, já vir preenchido, se ele é sim ou não, e o próprio cliente validar aquela informação, né? Porque esse acaba sendo um problema. E aí o que o Banco Central traz também um item interessante no GPS é que é a validação. A fonte que você usar para validação tem que ser diferente daquela usada na coleta, né? Então você tem que usar um birô para validar se aqueles dados ali, um endereço, validar a renda, validar essa condição a condição do CPF, né? Que é algo assim que acaba gerando algumas observações. Por exemplo, vamos começar aqui pelo CPF. O CPF, eu acho que quando a gente recebe o CPF ali, a primeira condição que a gente tem que ver é se o CPF está regular.
Quais são as condições que o CPF pode estar, né? Que aqui é algo que às vezes eu vejo dúvida, né? Tem na Receita, acho que são 5 condições do CPF, acho que não, são 5. É regular, tá tudo ok, beleza, pode seguir a conta. Pendente de regularização, que também tem que ter uns cuidados, porque a pessoa existe, mas ela pode ter atrasado na última declaração do imposto de renda e ainda está pendente de regularização. Suspenso, o que é suspenso? O cadastro está incompleto por algum motivo, então a Receita suspendeu aquele CPF. Cancelado, que conforme diz nos jornais, quando a pessoa, né, fala, não é quando a pessoa morreu, cancelado é quando há multiplicidade de inscrição ou há uma decisão judicial administrativa, e a condição de titular falecido, que aí realmente que a pessoa faleceu, né, que o CPF não consta, e anula, né, que aí foi identificada fraude no celular. Então essa condição já é algo que você tem que validar ali no onboard dos clientes, né, que não é tão simples quanto parece. Até porque a pessoa pode ter morrido e o CPF está regular. E aí, aí você tem que combinar com a biometria, né? Por exemplo, hoje no Brasil a gente não tem uma base assim confiável de mortes, né? Assim, você não tem a gente tem uma base pública de mortes que é me fugiu o nome agora, que os bancos não têm acesso. Então você tem que ficar procurando birôs e os birôs, por mais atualizados que sejam, eles não conseguem também, porque eles têm que ficar procurando local a local, né? Recentemente, inclusive, teve até uma investigação de um dos birôs que estavam comprando dado indevido de cartórios, né? Então, a gente não conhece seu parceiro aqui, a gente tem que ter cuidado de quem está comprando nosso dado também, se a gente não está ferindo o LGPD. Então, isso é um desafio, né? Realmente, hoje, assim, a gente está falando de 2024, a gente não tem uma base, inclusive, segura de mortes, né? PEP também, nós não temos uma base pública, temos que recorrer a birô. Está estudando, né? A CGU está estudando criar essa base pública de PEP, mas ainda não tem avançado como a gente acredita que deveria. E aí o grande problema, né? Aí fica uma dica, né? A gente, uma vez que você hoje, diferentemente de alguns anos atrás, que a fraude realmente, a pessoa abria a conta indevida, a questão, a fraude agora é a laranja e recebendo o valor de fraude, né? Fraude ou golpe, né? Porque hoje a gente tem que também distinguir o que é fraude e o que é golpe, né? Fraude é quando tem por exemplo, uma pessoa pega o número de um cartão ou alguma coisa na internet, e golpe é quando usa engenharia social, né? Tá tendo muitas centrais telefônicas falsas hoje, a pessoa liga falando para confirmar que você pagou um boleto, etc. Então tem que fazer essa distinção também de fraude e golpe. Mas fraude e golpe, o cara faz em algum lugar e esse dinheiro vai para alguma conta, geralmente de laranja. E aí hoje, né, os bancos, pelo menos boa parte dos bancos, tem comunicado esse recurso recebido de fraude para o COAF, né? Isso já gerou algumas polêmicas, se é para comunicar ou não, mas hoje é um entendimento que tem para comunicar. Mas, por outro lado, como você vai fazer essa comunicação? Até porque a pessoa no outro banco que foi fraudada, ela é vítima também. Você não pode colocar o nome da vítima lá na comunicação, porque eu trabalhei no COAF há 11 anos, né? E às vezes quando o COAF faz a informação, se você botar o nome da vítima, vai. Sei lá, daqui 2 anos tem uma investigação, até você descobrir que aquela pessoa foi vítima, então realmente acho a melhor parte é você não colocar o nome da vítima, colocar aqui quem recebeu o dinheiro da fraude. E aí o COAF, enfim, está estudando como fazer os melhores trabalhos, identificar. É algo que realmente hoje os bancos têm feito, essa comunicação. E a questão de fraude, nós trabalhamos em PLD, né? A gente tem vários. O brasileiro, assim, é muito criativo, né? Também, assim, por exemplo, leilões online, né? Tem vários sites de pessoas, né, caindo, comprando site de leilão online, aí mandam o dinheiro para a conta de um fraudador. Aí a pessoa quer um laranja, recebe a comissão, envia um dinheiro rápido. Às vezes você não consegue agir, bloquear, né? E aí, infelizmente, realmente a pessoa perde o dinheiro, mas o que a gente tem que fazer, né? Comunicar ao COAF para que possa, né, ter alguma ação e pegar. O grande problema que hoje está encontrando é quando encontra o laranja fala que emprestou a conta, não está sendo preso, como naquele exemplo que eu falei para você no caso do sequestro, e eu acho que a legislação tem que caminhar nesse sentido, né? Quem emprestar o laranja e emprestar a conta corrente para receber esse dinheiro, ele é tão culpado como o fraudador, né? Porque ele que foi o canal de fazer a fraude. E a gente tem vários desafios hoje chegando, né? A gente tem a questão de apostas que está sendo regularizada, que também não tenha dúvida que vão usar a fraude também para canalizar dinheiro de apostas, para apostar dinheiro fraudado, dar uma conta. Eu acho que os profissionais de PLD nunca, assim, fraude e PLD teve que andar tão junto, tá, nas instituições. Acho que vocês que não têm ainda uma proximidade da área de fraudes, eu acho que tem que fazer essa proximidade imediatamente. Citando alguns casos aqui que eu já até
falei recentemente aqui, até controlando o tempo aqui para não me perder no tempo aqui, o que tem dado de positivo, né? Um caso recentemente, né, que eu até já contei em algumas outras apresentações, a gente teve a questão, né, a gente hoje, isso, a questão de conhecer o cliente hoje também vale muito por dados, né? Assim, às vezes a autoridade pública tem aquela abordagem romântica, né? Que a gente conhece visitando todos os clientes, né? Imagine um banco digital, por exemplo, nem a agência tem, né? Como que faz essa questão? Então você tem que conhecer muito cliente por dados hoje, né? E com abordagem baseada no risco. Sim, em muitos casos tem que ter visita, mas hoje os dados permitem você conhecer muito bem o cliente, né? Desde o comportamento que ele compra na internet até hábitos, enfim, você consegue ter um conhecimento bom hoje baseado em dados. A gente teve uma empresa, né, que estava movimentando conta e ela estava recebendo dinheiro vindo do exterior de um grande marketplace, né? E esse dinheiro é do marketplace, um marketplace conhecido que estava recebendo esses créditos na conta dela. E aí chamou atenção, que aí a gente realmente foi fazer uma visita, a empresa não tinha um porte para estar movimentando aqueles valores que estavam, em que pese a origem do marketplace ser bem conhecida e ser assim, conhecida internacionalmente. Mas aí a gente desconfiou, a gente foi conhecer, o cliente falou que vendia jogos online, joguinhos online, esses joguinhos online. E aí eu mesmo, né, fui ver os joguinhos online que ele vendia, e eu mesmo cheguei à conclusão que os jogos eram muito ruins para movimentar aquele tanto lá de dinheiro que estava movimentando. Achei estranho aquilo lá. E os gerentes também aqui acharam. E isso a gente fez a comunicação da empresa, dessa movimentação, e o cliente falava que. É bom, gente, como eu já trabalhei no Banco Brasil, Santander e Itaú, não sabe qual banco foi que aconteceu isso, né? Não sabia, falava que a renda era desses joguinhos que ele vendia em 3 países do sudoeste africano. E a gente colocou isso na comunicação, falava que os valores eram muito, em que pese vinha tudo marketplace, via Estados Unidos, né, que dava uma impressão de legalidade, assim. E aí depois comunicamos com a AF e tal, e tem uma investigação. Aí o que acontecia? Esses joguinhos, você podia comprar tempo lá. Aí essa pessoa tinha um crime organizado aqui no Brasil, que ele fazia por phishing, pegava cartões, os números de cartões de crédito das pessoas aqui no Brasil, ele fazia um lote de cartões, levava esses cartões, mandava esses cartões lá pro joguinho, a pessoa fazia a compra no próprio site dele dos joguinhos, compras de $1, 50 centavos, e aí voltava, gastava, ele pegava esse dinheiro, jogava para o marketplace para dar uma impressão de legalidade, e o dinheiro voltava para o Brasil, como se fosse um crédito de venda, e era tudo essa compra por meio do cartão fraudado. Então, assim, acho que fraude e prevenção à lavagem de dinheiro tem tudo a ver mesmo, a gente tem que cada vez caminhar mais junto, né, pegar os grandes fluxos, né, controlar por IP, origem, né, onde está sendo a movimentação, cada vez mais, tem sido mais sofisticado, né, a gente está aqui correndo, botando tecnologia, mas, por outro lado, a bandidagem também, né, então acho que o profissional de PLD e o profissional de fraude tem que estar muito atenado, ter um onboard, fazer um processo ongoing constante, porque realmente a criatividade não tem limite e cada vez tem mais mecanismos para ampliar essa criatividade. Então, Edgar, acho que essa primeira parte, essa introdução ao tema, acho que ficar atento ao GPS, essa questão da coleta e da validação de dados, e essa questão que envolve toda a criminalidade organizada que viu que nas fraudes, assim, principalmente conta de laranja, um rápido canal para lavar e ganhar muito dinheiro. É interessantíssimo aí, Vinícius. Eu acho que você aborda aí um dos principais pontos, que é a criatividade do crime organizado para poder obter meios de fraudar ali os processos de onboarding e tudo mais, né? É, Só temos que tomar cuidado, porque daqui a pouco vai estar o pessoal de PLD, todo mundo jogando ali com a desculpa de que está fazendo PLD também, né? O... Seguindo aqui, a gente fala agora aí com o nosso grande Gustavo Silva. Você tem aí seu tempo, Gustavo, para tecer aí seus comentários, falar um pouquinho da sua experiência também. E aí, pessoal, reforço, podem ir passando as perguntas que a gente já vai fazendo a triagem. E aí, no final, a gente volta aí a responder algumas dúvidas aí que possam surgir aí com vocês.
Fica à vontade, Bacana, Gustavo. Edgar. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite. Fantástica aí a iniciativa do IPLD em fazer essa doação aí para as vítimas, né, do Rio Grande do Sul. Então, o Brasil inteiro mobilizado, né, os bancos também mobilizados, a própria Febraban. E como o Vinícius bem falou aí, acho que a nossa comissão toda, né, focada também em ajudar né, e criar aí meios e mecanismos aí para fazer justamente essa ajuda conjunta aí, o sistema financeiro nacional todo de olho, né, fazendo todo possível aqui para a gente conseguir mobilizar bem os clientes, né, ou as empresas que ficam, né, que foram afetadas aí no Rio Grande do Sul. Acho que é parte do nosso trabalho também ter essa visão mais ampliada. Eu tenho aí uma rápida apresentação, tenho quase 20 anos de mercado financeiro, todos eles dedicados a compliance, tá? Hoje eu estou como diretor aqui da cadeira de prevenção à lavagem de dinheiro, sou responsável pelo processo de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro aqui no C6, desde o início, eu estou desde o início do projeto, aqui desde os primeiros pilares, então, responsável aqui pela montagem de todo o arcabouço, né, tecnológico que apoia aqui o processo de avaliação, né, de cliente, né, de entrada de cliente aqui do C6. Eu acho que a gente vem fazendo aí um crescimento muito grande no setor, em termos de tecnologia, né? A gente não tem o contato direto com o cliente, né? As agências, né? Para fazer o olho no olho com o cliente, e acho que a tecnologia ela veio justamente para permitir que as instituições financeiras que façam, né, através de meios digitais, seja cada vez mais precisa a informação. Então, o que a gente veio aperfeiçoando e analisando ao longo do tempo as formas pela qual você consegue ter maior assertividade dos dados, né, públicos que os clientes possam ter no mercado, com as fontes, com os birôs, né, que a gente consiga contratar, fazendo comparação entre eles, vendo os birôs que realmente trazem a informação mais fidedigna, né, e, obviamente, né, dentro do processo legal. Eu acho que esse foi o grande desafio nosso no início aqui, quando a gente começou a iniciar o projeto, saber quais são as melhores fontes, quais são os melhores birôs. Então, você tem uma infinidade de birô e cada birô tem a sua especialidade, né? Então, tem uns que verificam melhor o CPF, tem outros que averiguam melhor a situação, né? A abertura dos beneficiários finais. Tem birôs que fazem análise basicamente de processos, né, judiciais e criminais ou crimes financeiros que estão completamente, né, ou diretamente ligados aqui ao processo, né, de lavagem de dinheiro. Então, a gente veio fazendo toda essa montagem do modelo. A interação com o nosso time de fraude ela é constante. Então, a gente já nasceu, né, o banco ele já nasceu com essa cabeça, com uma interação bem mais forte, né, e consolidada. Então, a gente tem uma esteira única de processo, né, de identificação do cliente. Então, antes de passar por PLD, ele passa por uma esteira de prevenção a fraudes. Ele faz também a gente tem um time de onboarding dedicado, né, para a identificação e a validação inicial dos dados do cliente, quando a gente captura ou obtém, né, do cliente. Então, a tecnologia ela veio muito, né, a nosso favor. Então, quanto maior, né, a tecnologia empregada aqui no nosso processo, mais segurança e mais assertividade a gente tem. Então, a gente conversa bastante aí nos fóruns, né, e tem, obviamente, a preocupação do regulador, o regulador que ao longo do tempo ele acompanhou a evolução do mercado. A gente é muito próximo, né, os bancos, né, os grandes bancos, né, que fazem parte desse processo, né, que concentram e massificam aí, né, as contas dos clientes. Então, a gente aqui tem uma responsabilidade muito grande com o sistema financeiro nacional e a proximidade e proteção que a gente tem que ter junto aos reguladores e autorreguladores, né, e ferramentas, né, que nos protejam e que, obviamente, a gente evite aqui um problema, né, sistêmico, né? Então, é uma obrigação nossa, né, como participantes desse mercado, ter ferramentas que coíbam, né, e nos defendam aí dos grandes fraudadores, né, e dos eventuais, né, proponentes que sejam
os infratores e criminosos que queiram fazer, né, queiram dar entrada no sistema financeiro recursos de origem ilícita. Então, temos sim ferramentas muito interessantes, muito importantes para a gente conseguir defender. Então, a validação dessas ferramentas ela é importante, a gente ter um comparativo entre elas para saber qual é a melhor e qual a melhor usar, como eu falei, em determinado fluxo. Elas têm que ser constantemente revalidadas para a gente ter certeza que a gente está sempre usando a melhor para aquele fim, tá? Também ligando aí, né, com a evolução, né, do processo de PLD e fraude, né? Tanto na parte de identificação do cliente, com as barreiras que a gente cria junto com o time de fraude, a gente tem também o acompanhamento da evolução do cliente. Então, quando a gente qualifica o cliente, a gente fez a identificação, validou, e quando a gente qualificou ele, né, com a propensão, né, eventualmente, o risco, né, a gente atribui o risco que ele tem com relação à propensão à lavagem de dinheiro, né, a baixo, médio, alto. Existem técnicas aqui para que a gente consiga fazer essa verificação, por exemplo, logo nos primeiros 30 dias, né? Então, a gente aproveita, né, essa identificação, esses dados obtidos para a gente ter essa assertividade. A gente vê quais são as primeiras movimentações que esse cliente vem a fazer na conta, usando, por exemplo, tecnologia de geolocalização, tá? Para saber aonde que esse cliente está abrindo conta, qual é o porte dessa empresa que ele tá abrindo conta, ele é sócio dessa empresa, qual é o porte dessa empresa? Ele faz sentido, né? Ele ter, por exemplo, né? Ele ser um participante de algum programa do governo, né? Do auxílio do governo, e ainda assim ser sócio de uma empresa de grande porte, né? Então, nós temos ferramentas suficientes para identificar e coibir esse tipo de empresa que queira fazer, por exemplo, né, usar esse processo de laranja aqui, né, no sistema financeiro. Então, com a geolocalização, com as transações que ele realiza logo nos primeiros momentos de relacionamento com a instituição financeira, um monitoramento cada vez mais aperfeiçoado, usando aí os cientistas de dados, né? Então, hoje, o profissional que atua no mercado de prevenção à lavagem de dinheiro, ele é um profissional multidisciplinar e cada vez mais focado, por exemplo, em análise de dados, né? Então, a gente tem aqui praticamente metade do grupo, muito focado em tecnologia e análise de dados, né? Então, o time técnico, né, como, por exemplo, né, os advogados, né, criminalistas que a gente tem aqui dentro do time também, muito focados na parte da tecnicidade do processo, né, em como a gente classificar e como a gente colocar ali, como a gente dá inputs para os modelos, para que os modelos dos cientistas de dados sejam empregados no nosso processo, tanto no processo de avaliação inicial, né, qualificação do cliente, quanto na parte do monitoramento transacional com a identificação das atipicidades. Importante também destacar que quando a gente faz esse monitoramento transacional, a gente tem que observar que o cliente, né, ele pode entrar com baixo risco, né, de acordo com a matriz, né, que a instituição classificou, né, de acordo com os padrões daquela determinada instituição, mas ao longo do tempo, né, e aí o tempo que eu digo é um curto espaço de tempo, algo entre 1 mês e 3 meses, você já consegue ter um padrão transacional bem dinâmico para você reclassificar ou criar um risco dinâmico, né? Então, como eu dei o exemplo aqui, ele pode ter entrado até como um risco baixo, né? Eventualmente o cliente que vendeu a conta, né, o laranja, mas se você repara que nas primeiras movimentações ou ao longo de um período de um curto espaço de tempo, ele já faz movimentações muito aquém daquelas que ele deveria fazer ou tem porte para tal, né? Então, tem a questão da reclassificação, né? O risco dinâmico, você identifica essas atipicidades e dependendo do produto que ele venha a transacionar também, o risco do cliente ele tem que aumentar num curto espaço de tempo para que você consiga fazer a observância correta, né, de acordo com o esperado pela 3978, né? Então, a observância que a gente tem que fazer com o cliente de mais alto risco, obviamente, é de acordo com aquele cliente que vem fazendo transações ou atipicidades que requer uma atenção especial e algo que a gente precisa fazer, né, junto com o time de fraude, né, a troca de informação com fraude, né, o nervo é muito mais exposto na área de fraude, né? Então,
as informações, né, e as atipicidades, né, e os eventos, né, de fraude são muito mais quentes, né? Então, o PLD ele olha de uma forma mais comportamental. A fraude é causa e efeito. Então, a gente se alimenta, né, de comportamentos de fraude ali, de prevenção à fraude, para justamente conseguir trazer para a PLD eventos de comunicação para o COAF, ou melhorias de regras, né, ou antecipação, ou ser um evento mais preditivo, né? A gente aqui, o desafio é cada vez ser mais preditivo, né, ao identificar um cliente, ou ter algum tipo de classificação, alguma variável dentro da matriz que nos traga mais certeza de que aquele cliente tem ou vai fazer algo que pode ser considerado uma atipicidade. Então, essa interação com a área de fraude para a gente aqui é fundamental, e é parte do trabalho nosso aqui ter essa troca, né? Tanto a gente aqui que passa as informações para fraude, quanto fraude passa para a gente, isso, né, de uma forma recorrente, automatizada, sem gerar grandes problemas aqui em termos de manualidades aqui. Então, isso é muito importante ter dentro da instituição financeira esse arcabouço aí de integrações entre áreas. A tecnologia tem que ser cada vez mais com atenção especial, né? As que tem de ponta no mercado, né, para a gente utilizar sempre a melhor ferramenta e, obviamente, usando os melhores profissionais e combinando aí a expertise dos profissionais que a gente tem hoje no mercado. Acho que eu até estou tomando cuidado aqui para não estender, acho que meu tempo está cravando aqui para não atrapalhar aqui os demais colegas aqui, a gente volta a falar aí. Excelente, Gustavo. Já te adianto que tá chegando perguntas aqui que vão bem nessa linha aí do que você falou. Mas aí já já a gente volta aí contigo. Gil, tá com a palavra, meu amigo. Fantástico, Edgar, obrigado pela condução. Eu também saúdo aí o IPLD por essa atitude em relação às vítimas do Rio Grande do Sul, a virtualização do Congresso, o próprio espaço que abre para o tema de PLD, FT, e criar um ambiente cada vez mais orientado a compartilhamento, educação, e a gente poder falar aqui sobre o tema. Também quero deixar aqui a minha satisfação por poder compartilhar esse painel com o Gustavo e com o Vinícius e representar a Porto e o mercado de seguros e de saúde, que eu vou trazer aqui com algumas nuances e algumas características que se diferenciam em relação ao mercado bancário e muitas vezes são menos exploradas e, apesar disso, não deixam de ser tão complexas quanto as desse mercado. Então, vou focar primeiro na questão das operadoras de saúde. A regulamentação da ANS RN 529, ela traz bastante detalhamento de como as operadoras precisam atuar em relação a esse tema de PLD-FT. Existe uma complexidade em relação à identificação do cliente, muitas vezes planos coletivos, planos empresariais com seus dependentes, beneficiários, e a forma com que você faz o onboarding depende realmente de tecnologia, depende de como você vai compartilhar esse dado junto com as estruturas, e sem dúvidas o time de prevenção a fraudes é um parceiro fundamental, é uma estrutura muito mais tecnológica que recebe o investimento para a proteção do patrimônio das empresas, e a estrutura de PLD acaba se beneficiando com essa parceria, porque a alta tecnologia, como o Gustavo, o Vinícius falaram, questões de biometria, de modelagem, preditivas, elas ficam à disposição também para o universo de prevenção à lavagem de dinheiro. Vale dizer que para o mercado de saúde, talvez o que a gente pode dizer que é mais complexo é o universo do conheça seu parceiro, principalmente porque a transação financeira ela vai acabar acontecendo através dos reembolsos da sua rede que não é referenciada, não é credenciada. Esses parceiros eles não são partes diretamente contratadas pelas operadoras, portanto os dados eles são de muito mais dificuldade, mas com certeza é ali que a gente precisa atuar.
De novo, o time de prevenção a fraudes acaba sendo fundamental. Obviamente, também a aliança junto ao produto, junto à estrutura de reembolso, é fundamental. E o mercado de saúde acaba se movimentando para olhar cada vez mais para esse tema e como compartilhar da melhor forma. Destaco aqui a ação da Fena Saúde, através do GT do COAF e de PLD, para a gente se especializar num mercado que tem um pouco menos de controles, porque a forma que você pode passar por um profissional, remitir uma nota e pedir o seu reembolso é bastante diferente do que o sistema financeiro tem na sua rigidez digital cada vez mais avançada aqui no Brasil. Quando a gente olha para o mercado de seguro, a complexidade também é bastante elevada, principalmente quando a gente fala dos tipos de cliente. A gente, além do segurado, trabalha com o condutor, com o proprietário, com o terceiro que vai ser sinistrado. Existem produtos que são coletivos, massificados, e a identificação do cliente também é muito complexa, e para isso, além da aliança com o time de prevenção a fraudes, que a gente vem aqui destacando como fundamental, você estar próximo do negócio, próximo do time de cadastro, dos times de aceitação e de sinistro, acaba sendo a estratégia vencedora. Tanto para você, como área de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, se conectar em relação ao dado e à tecnologia, mas também para você entender os movimentos transacionais desses produtos. Muito diferente do uso de um cartão de crédito, de uma conta corrente, são transações que acontecem em períodos diferentes, você endossa, você sinistra, mas você precisa entender o comportamento de cada um desses produtos. Eu trago também aqui uma outra questão que é importante para esses profissionais, que é estar ao lado do corretor, da corretora, que são parte do canal, ou o principal canal de comercialização. Então, diferente do que a gente estava escutando aqui, do universo bancário, já ultra digital, o mercado de seguros, ele depende e cada vez mais aprimora a sua relação com os corretores, que também são regulados pela 612 da SUSEP, portanto, também tem as suas obrigações, mas a forma de você coletar os dados acaba trazendo um pouco mais de complexidade. Obviamente, o tema de validação, ele acaba sendo super relevante, o universo de fraudes também é muito comum, por isso essa aliança, obviamente, ela vai ser destacada, mas essa parceria com esse terceiro tão importante, ela precisa acontecer, tanto no nível de estratégia, no nível de segurança de dado, mas também na forma que você acultura esse parceiro para trazer o máximo de benefício. Quando a gente fala do conheça o seu fornecedor, prestador ou terceiro de forma geral, uma alavanca que existe é se aproximar da estrutura de riscos e trazer isso para o tema de TPRM, né, a gestão de risco de terceiros, hoje um tema super relevante também aqui no mercado. Então, essas estruturas acabam conectando os temas de sustentabilidade, os temas de risco de conduta, principalmente quando a gente fala de lei anticorrupção, e também, assim, de forma geral, otimizando o uso do dado, a esteira do onboarding desses terceiros e uma avaliação que fica cada vez mais abrangente. Trazer isso para o dia a dia da área de PLD, tratar isso como uma prioridade mesmo, acaba sendo também uma forma da gente abrir a nossa mente para o que os reguladores cada vez mais estão trazendo, que é a intersecção de todos esses riscos. Nos primeiros painéis que as autoridades explicaram um pouco da sua visão em relação à ANR, né, Avaliação Nacional de Riscos, e como a gente precisa trabalhar em parceria, corrobora com esse entendimento. Falando um pouco agora de ABR, né, da abordagem baseada em riscos, uma questão importante é que as estruturas elas tenham um programa de PLD-FT formalizado, que ele esteja fundamentado na ABR, que tenha, obviamente, a validação da auto-administração, como qualquer programa de integridade, o suporte da auto-administração é fundamental, e que os mecanismos, tanto da avaliação interna de risco, da avaliação de efetividade, que eles tragam também os pontos que são relevantes de acordo e proporcionais aos riscos que a gente
enfrenta aqui nas estruturas. Para já fazer um fechamento, eu destaco também que na ANR, o segmento de seguros em especial, ele tem uma profundidade em relação à sua avaliação. O Gustavo Dias, da SUSEP, ele trouxe bastante essa visão, e é legal ver como os produtos eles têm comportamentos, exposições ao risco de LDFT diferente, como a gente então pode se aproximar cada vez mais disso. Um outro ponto que eu queria destacar é o quanto a promoção da cultura da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, aliado à cultura de risco, à cultura de controle, de prevenção a fraudes, é importante. Então, um profissional de PLD hoje em dia, ele não é apenas um analista de situações, ele não é apenas um especialista de dados, ele também é um aculturador, ele precisa estar próximo às áreas, entender dos produtos e, ao mesmo tempo, trazer a importância da prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo. Eu vou fechar aqui essa parte dizendo também como é importante valorizar os times de PLD das nossas estruturas. São profissionais que se dedicam ao tema, que se especializam nos mecanismos de lavagem de dinheiro para fazer o máximo de controle, de avaliação, ser preciso, né? Falamos bastante nos outros painéis também de falso positivo, quanto isso é custoso para as entidades e o quanto a gente tem que ser ótimo em relação a essa atuação. Então, valorizar esse profissional, trazer investimento em ferramenta, é você deixar uma esteira cada vez mais eficiente e, com certeza, agregar valor reputacional e também financeiro para sua marca. E esses segmentos de seguros e de saúde cada vez mais estão entendendo isso. E eu deixo aqui meu obrigado por enquanto. Muito obrigado, Gil. Quando a gente estava organizando aí o painel, realmente você falou que o mundo de seguros é um mundo muito dinâmico, né? E com certeza os riscos ali que você enfrenta devem ser ali muito diferentes ali do que a gente está acostumado no mercado financeiro mais regular, né? Até pegando aí a gente recebeu muitas perguntas aqui, tá? Infelizmente, acredito que não vamos conseguir responder todas, mas eu vou direcionar algumas aqui para que a gente possa, para que vocês três possam fazer alguns comentários, tá? Caso achem pertinentes. A gente tem uma primeira pergunta aqui que fala muito sobre a sinergia entre as áreas de PLD e fraude, tá? Como mitigar a diferença de tempo entre a ocorrência de crimes de fraude e lavagem de dinheiro, considerando que a fraude pode ocorrer no momento do onboarding, enquanto a lavagem de dinheiro geralmente requer um período maior para se manifestar? Alguém quer comentar sobre esse tema aí? Eu posso falar aqui. Claro. O que eu acho interessante olhar pergunta boa, tá? Bem boa, porque é isso que eu falei lá no meu speech inicial, né? São questões, são times diferentes, né? Porém, tem alguma sinergia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que tanto o PLD, né, quanto prevenção à fraude, a gente tem matrizes para identificar o risco do cliente, né? Então, a matriz ela vai desde uma negativa total, né, no caso de fraude, né, digamos, né? A gente nega o cliente porque algum evento foi identificado de fraude, né? Então a gente vai negar, ou a gente não vai negar, porém a gente vai classificar aquele cliente como baixo, médio ou alto risco, olhando o lado de fraude. O lado de PLD, que é uma outra matriz, né? Lembrando que a gente faz tudo numa única esteira, né? Então, ele passou na matriz de fraude, ele vai chegar na matriz de PLD. O PLD também vai fazer suas considerações dentro da matriz. Então, a matriz ela pode também ter uma negativa, independente da questão de fraude, né, por outros motivos, por exemplo, né, processo criminal ou uma mídia negativa relevante, algo do gênero, tá? Mas essa informação, o PLD não abandona. Então, assim, a classificação de risco de fraude tem que ser levada em consideração na análise de PLD, tanto na entrada quanto naqueles primeiros relacionamentos e interações que você tem com o cliente. Então, é aquilo que eu falei, dentro dos primeiros 30 dias, você já observa muita coisa com relação ao comportamento ou eventos que possam acarretar fraude, mesmo que, né, aparentemente o cliente tenha o proponente lá, o cliente passam de forma
sem grandes apontamentos ou apontamentos relevantes na entrada, na esteira de entrada. Então, você tem mecanismos que você tem que colocar e uma esteira, né, tanto de prevenção à fraude quanto de PLD, tem que se falar e utilizar, né, o score, né, retroalimentar, né, as informações têm que ser constantemente trocadas porque o timing é diferente, tá? Tirando a questão, né, da causa e efeito, que fraude, quando identificado fraude, é estancado o problema na hora, né? O PLD é comportamental, né? Então são coisas um pouco diferentes, mas que se falam o tempo inteiro. Excelente, Gustavo. A gente tem aqui também uma pergunta que direcionaram para o Vinícius. Vinícius, já conseguimos perceber um padrão de dados nas contas de passagem ou laranjas? Eu acho o grande padrão, né, que a gente identifica nessas contas, né, é a rápida velocidade, né? Assim, o crédito entra e sai imediatamente, né? E depois há uma tendência de abandono da conta, né? Então, acho que o que você tem que fazer aqui é procurar identificar, né, a conta, né? Características, por exemplo, beneficiário de programas sociais e movimentação. É, e o grande ponto é esse, né? Obviamente, quando conta de fraude, geralmente também, como você sabe que é fraude? Algum banco tem que denunciar que é fraude. Então, até então, você não sabe que aquilo ali é fraude, né? Alguém tem que falar diferente de PLD, que a gente trabalha com indícios, a fraude já tem ali o crime consumado, né? Então, o que a gente coloca muitas vezes também é tentar impedir a abertura dessa conta, né? Então, você tenta usar IPs, né, devices, né, que onde foram abertas contas anteriores, relacionamento. Então, você tenta fazer uma inteligência via dados ali para tentar impedir a abertura é, dessa conta. Mas não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil, porque realmente a gente, mesmo também, não só laranja, né? Empresa de fachada. Empresa de fachada é outro problema, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem um controle também de público, né? Por exemplo, hoje se permite abrir várias empresas no mesmo endereço, por exemplo, né? A questão do capital social, do sócio, né? Que não tem uma compatibilidade ali, integração. Então, realmente, para nós aqui resta ficar realmente analisando esses padrões, tentar colocar impedimentos na abertura da conta e o monitoramento, né? A gente tem aqui um monitoramento, aqui no banco, por exemplo, a gente tem um monitoramento de empresas, né, que a gente chama aqui D30, né, que você vê a movimentação inicial da conta, né, para tentar pegar já normalidades, aquele cara que já entra já fora dos padrões. Mas é um trabalho constante, tá? Não é fácil para identificar, e aqueles padrões, se você vai identificando, você é, consegue pegar muitos casos, mas tem que ter cuidado também, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que está abrindo legitimamente a conta, né? E às vezes tem que ter cuidado para não impedir que o legítimo abra a conta, né? Eu sempre brinco, né, que PLD, né, a gente tem o princípio Wesley Safadão, né? 99% santo e 1% vagabundo, né? Então você não pode impedir por causa do 1% também os 99% que estão abrindo legitimamente a conta, né? Tem que tomar muito cuidado com isso também, mas não é fácil não. Nunca foi, né? Excelente, Vinícius. Gente, eu acho que dá tempo aqui de uma última pergunta, direcionada para o Gil, e aí depois a gente pode fazer um fechamento aí. Volto a palavra com vocês, tá? Gil, essa daqui é o que eu te falei, né? É bem específica. Você pode exemplificar melhor os desafios e peculiaridades do setor securitário quando falamos de onboarding na prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo? Muito boa pergunta, Edgar. Eu vou tentar ser sucinto, mas eu vou explicar primeiro algumas características de produtos de seguros, né? Então, dividindo aqui em três categorias: os seguros tradicionais, como a gente conhece, o universo das previdências e das capitalizações. A própria NR, ela diferencia seus riscos, né? Ela traz as previdências e as capitalizações como mais arriscadas que os produtos de seguros, não que o produto de seguro não precise dos controles robustos, é ao contrário. Quando a gente fala do seguro, quem vai receber o resultado do sinistro muitas vezes não é o cliente que fez o onboarding. Então, a identificação de todas essas partes que compartilharão ou que habitarão esse produto
é um desafio, primeiro porque a forma de você alterar um beneficiário é muito fácil, você tem, por exemplo, num seguro alto, a possibilidade de você não ser o segurado, mas não necessariamente ser o proprietário, a complexidade de você identificar em estruturas massificadas, por exemplo, quando você está num evento e todas as pessoas que estão lá dentro vão ser seguradas pelo seguro que foi contratado pelo evento, obviamente traz algumas peculiaridades, a gente tem que ser proporcional em relação a esse risco, claro que nem tudo que tiver sinistro vai poder ser produto depois de uma lavagem de dinheiro, mas a forma que você vai identificar o seu cliente e como você vai conhecê-lo é complexo. Quando a gente vem para o universo da capitalização, também tem essa complexidade, e o que vale dizer é que muitas vezes, isso obviamente eu acho que para todos os setores que a gente está aqui representando, você está buscando uma jornada de onboarding sem atrito, que seja prazerosa, que seja fácil, mas ao mesmo tempo você tem que conseguir capturar todas as informações. Para você fazer um formulário hoje que tenha todos os dados que a gente precisa, torna isso cada vez mais complicado, ainda mais com tantos agentes compartilhando o produto de seguro. Vale a mesma coisa para os produtos de saúde, por isso você tem que, da forma que as próprias regulamentações trazem, ser proporcional, fazer isso de uma forma evolutiva e capturando para cada um dos produtos, conforme as suas nuances, as informações necessárias, nunca fugindo do que o regulador exige, mas sempre buscando fazer isso de uma forma que você tenha confiança no dado e identifique exatamente quem você precisa. Excelente, Gil. Como eu falei, são várias perguntas. Depois eu direciono e a gente vê se consegue responder, de repente fazer alguns artigos aí para o IPLD com vocês. Mas eu acho que a gente passa aí para as nossas considerações finais. E aí, se vocês puderem, nessas considerações finais, falar sobre um tema que veio algumas perguntas nesse mesmo sentido, que é sobre as perspectivas sobre a aplicação de inteligência artificial e novas tecnologias de automação para prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro aplicadas no onboarding, e fazer já um fechamento aí, a gente já vai se encaminhando aí para o encerrar do nosso painel. Pode começar aí, Vinícius. Bom, gente, acho que primeiro agradecer a participação aqui no painel, né, essa audiência qualificada, né, que a gente tem aqui. Eu estava vendo aqui nos comentários, aqui, por exemplo, a doutora Berenice Aico colocou aqui o GPS, né, a Berenice, junto com o Gerson ali, a equipe do DECON, né, do Banco Central, que está aqui assistindo a gente, que é uma honra, né, essa equipe super qualificada, né, obrigado aí pelo Gerson, Vavá, o pessoal muito qualificado, né, aqui todos que estão nos assistindo, o pessoal aqui também, muita gente do COAF aqui assistindo também, agradeço aí a audiência. É um desafio, né, o nosso trabalho é um desafio constante, né, a gente, por essa lavagem de dinheiro, a gente tem que estar por dentro de todos, né, todos os produtos, todos os assuntos, né, fechar todas as portas, mas alguém colocou aqui no painel, acho que foi Bruna, né, que acho que tem gente que faz fraude e está assistindo o painel, não tem dúvida, né, que tem, então a gente está a trabalhar, então acho que é isso, é um trabalho constante. Beleza. Muito obrigado, Vinícius. Gustavo, fica à vontade aí para suas considerações. Quer falar, Não, Vinícius? agora que eu estou lendo a mensagem do Vitor ali, quando você está falando de outros, é uma. Acho que está com... Pode seguir aí, Gustavo. Legal, mas obrigado, turma, pela audiência, pelas pessoas, né, pelos painelistas aqui, foi uma troca muito boa, tanto o Gil quanto o Vinícius aí, a gente já troca muita informação de mercado, o Edgar aí também, como um provedor aí também importante no mercado, também muito obrigado aí pela oportunidade, eu acho que a gente, foi como todos aqui falamos aqui, né, um tempo inteiro correndo atrás, né, de novas tecnologias, formas de proteção,
criatividade. Então, a gente tem alguém, acho que foi uma pergunta, né, Edgar, sobre como, né, o que a gente tem feito de inteligência artificial ou novas tecnologias. Acho que hoje em dia a geolocalização veio e está ajudando muito, tá, os participantes do mercado financeiro, né, com endereço e saber exatamente de onde que aquele proponente está tentando fazer uma abertura de conta ou eventualmente fazer uma transação. Então, com essa tecnologia, por exemplo, você pode fazer diversos trabalhos temáticos, né? Então, criar algumas zonas, né, de altíssimo risco dentro de um determinado território, por exemplo, um garimpo legal, né? Vamos fazer aqui uma varredura para saber se tem algum sinal nosso, né, da geolocalização dentro do garimpo, dentro de uma área de garimpo legal, e garimpo ilegal, né? Então, a gente consegue fazer exatamente a identificação, bloqueio, comunicação, eventualmente uma área de desmatamento também ilegal. A gente consegue fazer o mapeamento, ver a latitude, longitude daquele eventual device, fazer o bloqueio, fazer a comunicação, Então, a gente tem muita ferramenta importante hoje empregada aqui no nosso, né, dentro do sistema financeiro para a gente utilizar a nosso favor. Inteligência artificial, a gente também tá com algumas frentes aqui bem avançadas. Eu acho que a gente conseguir empregar, e é um desafio que a gente faz aqui para os nossos vendors e para o nosso time aqui interno também, conseguir empregar isso na leitura, né, de processos criminais, para já ter pegar a decisão do processo criminal, que a gente pega tanto na entrada quanto, né, nas atualizações do monitoramento, ter essa leitura, já entregar isso, já o processo já, né, praticamente mastigado aqui para o nosso analista, né, tomar a decisão final. Então, isso também já está em curso. Acho que os vendors têm trabalhado para entregar né, o melhor modelo para a gente. Então, a gente está o tempo inteiro buscando novas técnicas, novos processos e nova tecnologia. Assim, não pode parar. Então, hoje o profissional que é responsável por essa área e todos os envolvidos são eternos guerreiros aqui. Então, é o tempo inteiro trabalhando e buscando novas formas de combater aí ou evitar, para a gente mitigar esses problemas, os eventuais questões de prevenção à fraude e lavagem de dinheiro. Então, estamos juntos nessa luta aí constante. Muito obrigado, Gustavo. Gil, para encerrar, a palavra está contigo. Fantástico. Obrigado, Edgar. Eu também queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço que o PLD abre, tanto para as autoridades públicas quanto para as entidades privadas, o espaço que está sendo aberto cada vez mais para o mercado de seguros e para o mercado de saúde. Deixo aqui também meu obrigado para o Gustavo e para o Vinícius, para você, Edgar, por esse painel. E o que foi dito aqui de inteligência artificial, eu acho que, primeiro, as estruturas de PLD, elas precisam estar mais automatizadas e mais próximas dos dados. Obviamente, talvez o objetivo seja uma IA, mas existem tecnologias que podem ser empregadas para otimizar essa esteira antes da gente chegar em algo que seja tão autônomo, generativo. Para isso, eu acho que a gente tem que estar muito próximo também do time de prevenção a fraudes, que tem isso na veia, que acaba tendo um investimento maior e dados mais precisos. A gente comentou aqui que bases de óbitos, informações de PEP ainda são tão incertas que, para modelar em cima disso, a própria resposta em relação a ser ou não uma lavagem de dinheiro também acaba sendo não tão precisa. Então, sem dúvidas, a gente chegar no universo generativo do uma IA, mas a gente também se satisfazer bastante com essa automação e com essa visão digital que a gente precisa para o universo de PLD. E deixar aqui também o recado de novo de valorizar as estruturas de PLD, os times que estão ali envolvidos. Enquanto a gente tiver inteligência humana fazendo esse trabalho, a gente com certeza vai estar bem protegido, e quem vai aprender com a inteligência artificial vai aprender com esses humanos que estão atuando no dia a dia. Muito obrigado, Gil. Malu, já vou passar a palavra para você. Queria mais uma vez agradecer vocês três por toparem estar com a gente aqui de novo. Espero que participem de outras edições, que a gente possa contar com vocês aí no nosso ambiente do IPLD. A gente teve um questionamento aqui sobre quais as dicas para atualização de currículo, enfim, para poder aprender mais sobre fraudes, etc.
E eu aproveito para dizer que o IPLD ele tem diversas certificações que buscam justamente isso, valorizar o profissional, trazer conhecimento para o profissional. Então, pesquisem ali nas nossas ferramentas que vocês vão encontrar diversas possíveis formações aí para poder aprender um pouco mais. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez ao time do IPLD.